Fala galera da Fut Manager SA, mais uma vez aqui Manuel Thiago na área trazendo um conteúdo, um vídeo muito bom para vocês. E hoje a gente vai conversar diretamente com o torcedor vascaíno, é isso mesmo, a gente vai falar muito sobre o Vasco da Gama, o gigante da colina que está passando um drama danado na Série B. E esse drama que o Vasco está passando, bom, a gente poderia até dizer que é uma surpresa, mas todo mundo sabe que não é. O torcedor vascaíno sabe que de surpresa não tem absolutamente nada. Há muitos anos a gente vem avisando, olha, o Vasco gasta mais do que arrecada. Olha, esse perfil de endividamento não é sustentável. Olha, as dívidas de curto prazo estão explodindo. Olha, se cair de divisão não tem mais agora a cláusula do paraquedas da televisão. Vai jogar, vai perder ali 70, 80, 90 milhões de receita. Como é que vai fazer o Vasco? E não adiantou. Por mais que toda a imprensa, os especialistas, os executivos, nós mesmos aqui do YouTube, todo mundo tenha avisado, a galera lá no Vasco não quis saber. Continua enfiando o pé na jaca e o Vasco está onde está. Então hoje a gente vai entender toda essa questão do endividamento do Vasco, a gente vai entender toda essa questão das receitas do Vasco e projetar como é que o Vasco faz para efetivamente mudar de página. O que o Vasco precisa fazer? Qual é o plano, gente? Que o Vasco está quebrado, todo mundo sabe, mas precisa de um plano. Precisa de um plano de ação. Você precisa saber para onde você quer ir. Você precisa saber aonde você quer chegar. E você precisa fundamentalmente saber como que eu faço para sair da situação que eu estou e como que eu faço para poder chegar aonde eu quero chegar. E é exatamente sobre isso que eu vou conversar hoje com o torcedor vascaíno. Então vem comigo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, é de graça, é só apertar o botãozinho vermelhinho de inscreva-se que está embaixo. Curta também, já deixe seu like aí no vídeo, deixe seu comentário. É muito bom que a gente eduque o algoritmo do YouTube para que ele rapidamente entenda a relevância do nosso conteúdo. Isso só vai acontecer se você clicar aí para poder dar o like, para poder comentar, enfim. Espero que você goste desse vídeo. Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que a gente vai fazer toda uma análise do Vasco vindo desde a década de 90. Pois é, a gente foi lá atrás. Eu andei estudando bastante sobre o tema, fundamentalmente o que traz aí o Rodrigo Capello, um jornalista especialista, né, que tem livros escritos sobre finanças dos clubes, e ele tem um trabalho muito bom, muito profundo sobre o Vasco da Gama. E não só o Rodrigo Capello, né? Eu dei uma olhada também no César Grafietti, no Amir Somoge, em diversos outros especialistas para trazer o que é de melhor para você, torcedor vascaíno. Bom, na sequência eu quero explicar para vocês que o Vasco, até os anos 2000, era um time poderosíssimo do ponto de vista financeiro. Claro que sempre que eu falar que o Vasco é poderoso, que o Vasco já não é tão mais poderoso, eu nunca estou me referindo à grandeza do Vasco. O Vasco é um gigante do futebol mundial, um gigante do futebol brasileiro, e nesse vídeo aqui eu não estou nem um pouco interessado em discutir a grandeza do Vasco. Para mim, clubes como Botafogo, Vasco, Cruzeiro jamais deixarão de ser grandes. E você pode colocar quanto dinheiro você quiser ali no Cuiabá, no Bragantino, que esses clubes jamais serão tão grandes quanto o Botafogo, o Vasco ou o próprio Cruzeiro. Eles não têm Mundial, não têm Libertadores, não têm os Campeonatos Brasileiros, não têm participação em Copa do Mundo, não revelaram grandes atletas, não construíram a história do futebol brasileiro. Então o assunto aqui são as contas do Vasco, beleza? E até os anos 2000, a gente tem notícia dos balanços do Vasco de 96 até 2000. E é impressionante você observar como que as receitas do Vasco eram muito maiores do que as despesas. Uma coisa que não existe mais em nenhum clube brasileiro. E por isso o Vasco, no final da década de 90, era um clube tão forte. Era um clube que arrecadava 2 vezes mais do que gastava. Você consegue imaginar um cenário desse? Talvez hoje em dia, no cenário do futebol mundial, ninguém tenha mais isso. Sendo poderoso, sendo protagonista no seu continente, sendo protagonista dentro do cenário do seu próprio país e ainda tendo o dobro, triplo de faturamento em relação ao que se gasta para poder ser protagonista, ao que se gasta para poder ser poderoso jogando bola, né, dentro de campo. Então o Vasco tinha esse cenário muito por conta da parceria que fez com o Bank of America, que era um banco que injetou muita grana no Vasco, muita grana mesmo. Foi uma parceria ali que na época você tinha à frente do Vasco pessoas muito influentes, como Eurico Miranda, né? Todo mundo conhece o Eurico Miranda, um dos principais dirigentes da história do futebol brasileiro e do Vasco. Para muita gente tem muitas críticas em relação ao Eurico Miranda, óbvio que o Eurico Miranda fez muita besteira, da mesma forma que ele levou o Vasco ao céu, ele também levou o Vasco
ao inferno, sem dúvida nenhuma que muito do que o Vasco vive hoje também é culpa do Eurico Miranda, mas o fato é que o Eurico foi um cara que conseguiu trazer muito dinheiro e dar muita projeção para o Vasco da Gama. Talvez o Vasco não tivesse a grandeza que hoje nós enxergamos nele se não fosse o trabalho do Eurico Miranda, principalmente ali na década de 90, conquistando grandes títulos e dando tanta projeção para o Vasco no cenário nacional e internacional. Agora, quando você olha as contas do Vasco, que você entende que até os anos 2000, de fato, era um clube que arrecadava cerca de 2 vezes o que se gastava com futebol, portanto, era um clube que era uma potência financeira, não só esportiva, era um clube que tinha a faca e o queijo na mão para poder construir uma base sólida, porque quem arrecada 2 vezes mais do que gasta pode construir sem treinamento, pode financiar um estádio, construir um belo de um estádio, pode construir um centro de treinamento só para base e outro só profissional, sabe? A coisa tem como voar, porque você tem grana no caixa, você tem poder de investimento. Mas foi isso que o Vasco fez? Bom, vocês sabem que não foi isso que o Vasco fez, senão o Vasco não estaria onde está hoje, estaria aí brigando com o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e tantos times aí pelos principais títulos do Brasil. Mas não foi isso que o Vasco fez. O que o Vasco fez? Na verdade, as receitas do Vasco continuaram basicamente estagnadas ali na primeira década dos anos 2000. Em alguns anos você vê efetivamente as receitas do clube caírem, depois elas voltam um pouquinho para onde estavam e assim, a receita do Vasco continuou praticamente a mesma. E esse é o grande problema. Na medida que você teve o endividamento do clube explodindo. Dos anos 2000 para frente, o descolamento entre o que o Vasco gastava com seu futebol e o que ele arrecadava foi muito grande. O Vasco começou a gastar 2, 3, 4, 5 vezes mais do que ele arrecadava. Isso, obviamente, não é sustentável. Imagina você aí na sua casa gastar 10 mil reais por mês recebendo um salário de 2 mil. Você acha que isso vai dar certo? Óbvio que não, né? Daqui a pouco você vai estar aí com todos os seus cartões negativados, daqui a pouco você vai ter processos de execução, de cobrança, tá perdendo aí a sua casa, coisas, tragédias acontecendo na sua vida, e foi exatamente isso que o Vasco fez, né? Então vamos entrar aqui nos detalhes, vamos entrar aqui nos números, tá bom? Bom, vamos chegar aqui em 2018, tá? Agora eu vou dar uma colada aqui do meu caderno, porque não tem como, são muitos números, são muitos dados. Em 2018, o Vasco tinha uma dívida de 582 milhões de reais, beleza? 582 milhões de reais, enquanto que a sua receita era de 243 milhões de reais. Ou seja, o Vasco em 2018 já devia 2 vezes o que se arrecadava, mais ou menos, né? É uma relação menor do que, por exemplo, o que deve e arrecada o Botafogo ou mesmo o Cruzeiro, mas não importa, já era uma situação péssima, né? Porque boa parte desse endividamento era de curto prazo, como a gente vai ver que sufoca o Vasco ali na frente. Mas vamos seguir aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Ou seja, na realidade, o Vasco foi poderoso enquanto ele arrecadava mais do que ele gastava. E o Vasco hoje está muito enfraquecido, muito fragilizado, em razão dele dever 2, 3, 4, 5 vezes mais do que ele arrecada. Porque aquela receita de 243 milhões lá em 2018 não existe mais. O Vasco hoje, se arrecadar 100, 120 milhões ali por ano é muito. Você perdeu 90 milhões só de televisão em relação à queda da segunda divisão. E o Vasco, ao que tudo indica, hoje, onde eu estou gravando esse vídeo, o Vasco aí teve aquele 1-1 com o Cruzeiro maluco, que ninguém entendeu o que aconteceu até agora. E assim, tudo indica que o Vasco talvez não suba de divisão. Então o Vasco não vai ter o incremento das receitas de televisão. Coisa que, por exemplo, o Botafogo talvez consiga. Isso é péssimo para a competitividade do clube, né? Então, assim, o Vasco, para poder voltar a ser poderoso, ele não pode mais dever 3, 4, 5, 6 vezes mais do que ele arrecada. É o contrário, ele tem que arrecadar 2, 3, 4, 5, 6 vezes mais do que ele arrecada em relação ao que ele gasta. E como é que o Vasco vai conseguir isso? Vamos chegar lá. Eu vou contar para vocês as 2 rotas de escapatória desse grande problema que o clube do Vasco da Gama se enfiou. E existe solução. Existem soluções, para falar a verdade, e a gente vai chegar nelas. Vamos lá. Primeira coisa que o Vasco precisa fazer é entender que precisa atacar o seu endividamento. E parece que esse atual presidente, Jorge Salgado, entendeu isso, né? Aliás, ele é um mecenas do clube, já emprestou mais de 27 milhões de reais ao clube, é um cara que bota dinheiro no clube, um apaixonado pelo Vasco, que ninguém faz isso sem ser muito apaixonado pelo Vasco. E ele é um cara que botou o Vasco para começar a gastar menos do que arrecada. Então o Vasco hoje já gasta menos do que arrecada. Isso é ótimo.
ele já está no trilho correto. É claro que do ponto de vista esportivo isso é péssimo, o Vasco talvez não suba de divisão, certamente esse não foi o planejamento da diretoria. Nem eu estou aqui para ficar defendendo esse presidente ou o planejamento do Vasco. Mas o fato é, um dos objetivos principais nessa recuperação do Vasco, sem dúvida nenhuma, era gastar menos do que arrecadava. E esse objetivo está sendo alcançado, pelo menos é o que indicam os balancetes trimestrais aí lançados pelo Vasco e tudo mais. Então parece que pelo menos nesse sentido a coisa está caminhando. Só para vocês entenderem, eu vou contar detalhadamente para vocês como que funciona a dívida do Vasco hoje, tá bom? A dívida do Vasco hoje é da seguinte forma: são 834 milhões de reais de dívida total. 35 milhões são encaixados como outros, tem uma série de despesas ali. 101 milhões são encaixadas como dívidas bancárias, ou seja, são antecipações, né? É o Vasco pegando ali 10 milhões no BMG, 15 milhões no BMG e botando receita de televisão, por exemplo, para poder ser usada como garantia. Então são receitas que acabam nem entrando no cofre do clube, né? Infelizmente, acabam indo direto para os cofres dos bancos, porque o clube sem dinheiro precisa antecipar, fazer antecipação de receitas. E aí o grosso mesmo vem da dívida trabalhista, uma loucura a dívida trabalhista do Vasco da Gama. O Vasco deve hoje 410 milhões de reais só de dívida trabalhista. Tem clube no Brasil que não deve nem 400 milhões de reais. Quanto mais 410 milhões só de trabalhista, né? De uma dívida que é de 834, a gente está falando aqui de aproximadamente 50% do endividamento do Vasco é de dívida trabalhista. Isso é uma loucura. Não faz o menor sentido isso, mas foi o que foi construído ao longo das últimas décadas. A gente precisa atacar esse problema para começar a resolver o Vasco. A verdade é essa. Só para vocês terem ideia, o Vasco hoje tem 311 milhões de reais de dívidas de curto prazo. Boa parte dessas dívidas são essas trabalhistas, que é a pior dívida que você pode ter, porque é a dívida que a justiça dá mesmo, dá penhora, dá tudo a favor do trabalhador, né, do ex-jogador, do ex-atleta, do ex-funcionário do clube, e que tira totalmente o fluxo de caixa, tira totalmente a margem de manobra ali para poder pagar um salário, pagar um incêndio que aconteça, porque acontecem coisas todos os dias nos clubes, eles precisam de dinheiro, os dirigentes, para poder tocar o clube, e não conseguem. A verdade é essa, não consegue, porque você tem 311 milhões de dívida de curto prazo. Aí você me pergunta, o que é dívida de curto prazo? É aquela dívida que você tem que pagar dentro de 12 meses. Então o Vasco entrou em 2021, ou seja, desde 1º de janeiro de 2021, o Vasco tinha a obrigação legal de pagar 311 milhões de reais até 31 de dezembro de 2021. Ou seja, é muita grana, o Vasco não arrecada nem metade disso hoje, então ele não tem a menor condição de arcar com endividamento de curto prazo, é por isso que ele vive penhorado. É por isso que ele vive na pindaíba da forma como está. Isso atrapalha demais o desempenho do clube como um todo, mas é obviamente que dentro de campo também, né? Que é o que interessa para o torcedor vascaíno. Qualquer solução para o Vasco hoje, uma solução assim que resolva realmente o problema do Vasco num curto espaço de tempo, passaria por uma injeção de dinheiro novo no clube, na ordem ali de pelo menos uns 200 a 300 milhões de reais, né? Por quê? Quando você tem dinheiro na mão, você chama o credor para conversar, chama todos os credores para conversar e propõe um plano de pagamento. Você fala, ó, te devo quanto? Ah, te devo 10 milhões? Não consigo te pagar os 10 milhões, mas eu consigo te pagar aqui, ó, pô, 2 milhões e meio agora, beleza? Você quer 2 milhões e meio agora? Para muita gente, tem uma galera que aceita. Tem muita gente que vai torcer o nariz, vai dizer que não, 2,5 não, mas uns 4 eu topo. E com isso você consegue diminuir o endividamento do clube, né? Então, por mais que o Vasco deva ali 400 e tantos milhões, 410 milhões de dívida trabalhista, se o Vasco tivesse capital na mão, tivesse ali 200, 300 milhões de reais, talvez ele conseguisse, no global dessa dívida, descer a dívida ali. Existem especialistas no mercado, né? Existem casos no mercado, melhor dizendo, que você consegue até 80%, 90%. Pesquisa na internet, por exemplo, sobre o processo de recuperação judicial da Oi, ou mesmo, por exemplo, o processo de falência do Grupo Abril, uma série de situações que você consegue ver que até 80%, 90% desse passivo você consegue efetivamente reduzir, né, quando você tem um dinheiro ali para pagar à vista. Portanto, você precisa dessa grana, mas como que o Vasco vai conseguir essa grana? Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Primeiro eu quero que você entenda que o Vasco está sufocado no curto prazo e que a origem disso é a dívida trabalhista fundamentalmente. Porque a dívida fiscal do Vasco, que é uma coisa enorme, né? A dívida fiscal do Vasco, você tem ali, pô, tá no Profut, querendo ou não, são parcelas de R$1 milhão por mês, pesa, mas não mata. O que mata mesmo é a dívida trabalhista, entendeu? Bom, e a solução para isso só tem uma. Ou você faz o que já está fazendo o Vasco, que é gastar menos do que arrecada,
Ao longo dos anos você vai paulatinamente pagando todo o passado, sem criar novas dívidas, e a partir dali 5, 10 anos fazendo um trabalhinho de formiguinha desse, você começa a ver um alívio, porque aquela dívida que era 800 passa a ser 700, passa a ser 600, passa a ser 500, passa a ser 400, na medida em que as receitas você também vai começar a aumentá-las. Então, aquela receita, que era uma receita de cento e pouquinho, passa a ser de 150, 170, 180, 200, 220, 250, 300, e aí você reduz o endividamento no longo prazo, você aumenta as receitas. E o Vasco tem um potencial fantástico. O Vasco é uma torcida gigantesca. Então, o Vasco tem totais condições de fazer isso. Vai demorar. Não adianta você querer, não, porque daqui a 2 anos o Vasco vai estar bem. Não, não vai estar bem daqui a 2 anos. Não vai. Daqui a 3 anos o Vasco não vai estar bem. O Vasco vai estar bem, talvez, se fizer tudo certo a partir de agora, que é quando está começando a fazer um pouco mais certo agora com esse presidente aí, daqui a 10 anos. Vai demorar um pouco mais do que o Flamengo, porque o Vasco não recebe o que a Globo deu pro Flamengo, né? O Vasco também não tem as outras fontes de receita que o Flamengo tinha. O Flamengo foi muito ajudado pela Globo, muito. Foi uma transferência de dinheiro absurda para o Flamengo. Então, o Vasco vai demorar um pouquinho mais, mas a boa notícia é que o Vasco conseguiria. O Vasco conseguiria. Agora, o que o Vasco precisava mesmo, de verdade, o Vasco precisava investir num projeto de SA. Botafogo, por exemplo, tem lá o projeto dele da Botafogo SA, se organizou, se estruturou, aprovou no Conselho Deliberativo a transformação do clube em empresa. E é disso que o Vasco precisa. Por quê? Porque aí você atrai um fundo de investimento estrangeiro. O Bank of America não se aproximou do Vasco lá atrás? Pô, vamos bater na porta do Bank of America. Existem diversos bancos aí no mundo, fundos de investimento poderosíssimos. Por que não? Por que não? E aí você vende ali, o clube, passa todos os ativos financeiros para dentro dessa SA, vende a SA e vem o investidor aí, quita tudo isso daí, você não vai vender para qualquer um, você vai buscar um fundo de investimento que já tem experiência no mercado do futebol, que já seja dono de outras agremiações ao longo do mundo, né? Que tenham, existem fundos de investimento que tem times na NBA, que tem time na Premier League, que tem time, né, na Major League Soccer, né? Então você tem de tudo. Você tem que procurar esses grandes fundos. Não precisa ser o do Manchester City. Existem grandes fundos que operam em dólar, operam em euro, que a dívida do Vasco vira uma dívida pequena, vira uma dívida barata. Pagar uma dívida em real para quem arrecada dinheiro em euro, em dólar, em libra, não é difícil. E a lei do clube empresa foi aprovada. Então o Vasco tem total condição de conseguir fazer isso. Isso seria uma excelente alternativa para o Vasco no curto prazo. O problema do Vasco, sem dúvida, é a dívida, mas que existem soluções, tanto de longo quanto de curto prazo. O que não dá é para o time continuar sendo uma zona política, um bando de conselheiro, opinando quem tem que ser o próximo técnico, o jogador que vai vir, trazer um diretor de futebol como esse pássaro. O cara destruiu o São Paulo, como é que alguém foi confiar nesse cara? O Vasco trouxe o pássaro, que lá no São Paulo arrumou uma dívida de mais de 20 milhões para o clube, com o Daniel Alves, completamente irresponsável, zero profissional esse cara. O cara destruiu o São Paulo. Como é que o Vasco foi confiar no pássaro para a Série B? O Vasco já subiu de divisão 3 vezes. O Vasco sabe a receita do bolo, sabe que tinha que montar um elenco com perfil de Série B, e o cara me monta um elenco com Marquinhos Gabriel e Léo Jabá. Zero perfil de Série B. Agora voltou o Nenê, todo mundo sabe que o Nenê é bola, mas o Nenê tem físico para aguentar o tranco da Série B? Agora, na hora do desespero, meu irmão, o Nenê gosta do Vasco, o Nenê vai jogar bola. Eu acho que o Vasco, na oportunidade do mercado, tinha que ter trazido mesmo. Mas lá atrás tinha que ter montado um time de operários, como foi o time do Botafogo, como é o time do Curitiba. O Vasco tinha que estar com o Aleph Manga, terceiro artilheiro da Série B, e que, tá aí no Goiás fazendo gol pra cacete. O Aleph Manga foi artilheiro da Série B, do Campeonato Carioca. Por que o Vasco não foi atrás dele? Fala pra mim. O Vasco tem que ir atrás do Léo Gamalho, tem que ir atrás desses caras que jogam Série B. E não ficar confiando nesses jogadores aí. Agora já era, o planejamento já foi feito. Agora que a vaca já foi pro brejo, praticamente, não adianta nada falar. Mas a gente tem que sempre lembrar isso tudo. Por quê? Porque 2022 tá aí. E se o Vasco acabar realmente não subindo de divisão, que o Pássaro vai embora, beleza? Destruir outro clube que não seja o Vasco da Gama, e que o Vasco bote ali à frente do departamento de futebol alguém realmente capacitado e que vá utilizar as experiências passadas
de acesso do Vasco da Gama para conseguir entender o que precisa ser feito e fazer o que se deve ser feito para que o Vasco efetivamente volte para onde ele nunca deveria ter saído, que é a Série A do Campeonato Brasileiro, brigando por todos os títulos. Então, torcedor vascaíno, existe sim luz no fim do túnel. Essa luz está lá. Agora, você, torcedor vascaíno, já faz a sua parte? Eu sei o quanto que vocês são apaixonados pelo Vasco da Gama, precisam, meu irmão, fazer com que esse presidente de vocês jamais dê espaço para um cara como o Pássaro, e vocês precisam pegar esse clube do colo. Eu sei que vocês querem. E a diretoria tem que fazer a parte dela. A diretoria tem que dar espaço para o torcedor participar da vida do clube, entender quais são os anseios da torcida do Vasco da Gama e permitir que a torcida, sim, pegue o clube no colo e carregue o clube nas costas, porque a torcida do Vasco é a única salvação do Vasco. Então, esse vídeo é um recado para o torcedor vascaíno. Não se desesperem. O Vasco, tomara que suba, tem 13 jogos ainda, que ganhe os 13 jogos. Eu não tenho a menor dúvida que o Vasco tem capacidade de ganhar os 13 jogos. Mas se por acaso o Vasco não subir, relaxa, irmão. Relaxa que tem salvação. E aí eu te dei duas nesse vídeo. Tem a de curto e a de longo prazo. Escolha por qual lutar. Eu lutaria pela de curto prazo. Eu acho que a SA é o futuro do futebol brasileiro. Para vocês que ficam, meu nome é Manuel Thiago. Se inscrevam nesse canal se você gostou desse vídeo. Me sigam, curtam esse vídeo, compartilhem no seu grupo de Vasco favorito. E um grande abraço e até o próximo vídeo.